Aí vem um momento da vida, acabou o tratamento. E agora? A vida volta ao normal? Mas que normal é esse? E para quem é normal? E eu estou recebendo hoje aqui no nosso Você com Mônica Cunha, a médica em radioterapia, ela é especialista em radioterapia e chefe do setor de oncologia do Hospital do Câncer, a Rosiane Heloísa Máximo Silva. Rosiane, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Imagina, boa tarde. Boa tarde a todos, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. E por mais que o tema seja delicado e muitas vezes envolva ali, né, uma certa dor, é bom que a gente traga essa esperança, né? A esperança principalmente de quando o tratamento chega ao fim, né? Aí depois que ele termina, a vida é normal, Rosiane? É uma pergunta muito comum, não é? Sim, é uma pergunta bastante comum e eu digo que quando a paciente, da paciente de câncer de mama e outros cânceres também, quando os pacientes eles recebem um diagnóstico de câncer, a vida ela muda de um dia para o outro. Então toda a rotina é mudada, então o profissional às vezes ele deixa de ser o profissional, a mãe ela deixa de cuidar para ser cuidada. Exatamente. Então todo o tratamento, a rotina do paciente é diferente. Às vezes o paciente tem que ir várias vezes em consultas, tratamentos, passa pelos efeitos colaterais de um tratamento que é muito agressivo. Então, o diagnóstico muda muito a vida, o que era uma vida normal. Quando a gente termina o tratamento, o paciente, na última consulta, ele fala, e aí, agora minha vida vai voltar ao normal? E a gente sempre precisa perguntar para o paciente, depende do que é o normal para você. Então, esse vai ser, a partir de agora, um novo normal. E o diagnóstico e todo o tratamento, ele transforma as vidas, ele transforma a pessoa. Então, a pessoa, antes do diagnóstico, será uma pessoa diferente depois do tratamento. Várias concepções de pensamentos, de relacionamentos, de postura na vida, isso vai ser muito diferente. Então, esse pós-tratamento, ele vem para tentar sedimentar isso. A pessoa vai precisar se ressignificar, entender o que era importante e que às vezes agora não será mais. O que talvez antes não era tão importante, que a pessoa não dava tanto valor e que depois do tratamento isso será muito mais intensificado. Você sabe, Rosiane, que foi muito que eu escutei dessas mulheres que eu pude conversar pessoalmente, é que o olhar para a vida muda. E você que trabalha, eu imagino que há muito tempo, né, com os pacientes com câncer, essa mudança vem porque a gente ainda tem aquele conceito, né, aquela ideia de que vem o câncer, é como se a morte estivesse à espreita? Sim, Mônica, eu trabalho no Hospital do Câncer há praticamente 13 anos. Então, o término do tratamento, ele é um misto de emoções. Emoção pela finalização de uma jornada muito difícil, às vezes muito dolorosa, mas também um alívio de ter terminado essa jornada, mas um receio. Será que eu vou ficar curado? Será que vai ter recidiva? O que eu vou poder fazer para diminuir os riscos desse tumor voltar? Então, o momento do término do tratamento é um momento que o paciente, as mulheres, elas precisam de acompanhamento muito próximo da equipe médica, da equipe assistencial, equipe psicológica e da família, para entender que a pessoa ela deixou o tratamento, ela vai voltar para casa, ela vai voltar para o trabalho, mas em alguns casos essa pessoa ela ficou fora do mercado de trabalho por muito tempo. Então, quando ela volta, o que ela fazia já é outra pessoa que desenvolve esse trabalho. A pessoa volta com alguma sequela do tratamento, ela não vai poder desempenhar e desenvolver o que ela desempenhava antes. Então, as atividades serão diferentes e o paciente ele vai precisar se realocar nesse novo ambiente. Então, esse é o novo normal. E é interessante isso que você falou, porque o tratamento, ele vai, o tempo, ele é diferente para cada, no caso, por exemplo, para cada mulher. Então, ele pode durar meses ou anos. E aí, por exemplo, nessa questão do trabalho, ela parou a vida dela, ela quer voltar. Essa equipe de psicólogos pode ajudar nesse sentido a encontrar um novo propósito? Com certeza, a gente sempre fala com o paciente que não é só o corpo físico estar bem. A parte espiritual, mental, tem que estar muito preparada. Às vezes o paciente ele está sem recidiva, sem evidência clínica de tumor, mas a mente precisa acompanhar isso. A paciente ela precisa entender e perceber que, olha, eu estou em busca de uma cura e eu preciso me ajudar.
eu preciso procurar ajuda. Então, as redes de apoio, tratamento psicológico, quando você conversa, quando as pacientes conversam com outras mulheres que também passaram por esses desafios, é muito diferente e elas se reconhecem. E o fazem vínculo, muitas amizades. Então, e o vínculo entre essas mulheres que se encontram ali para químio, para rádio, né, que vão se encontrar neste caminho, esses vínculos, né, que se criam, ajudam até nesse depois, nesse após? Ajudam de que forma, na sua opinião? Com certeza, Mônica. Eu até vou contar uma experiência pessoal, né? Eu falava antes para as pacientes, porque eu imagino que é assim, eu sei que é assim. Aí uma paciente bem senhora, ela fala, você não sabe, porque você nunca passou por isso. E a partir desse dia eu deixei de falar dessa maneira, porque quem sabe exatamente os sintomas, as perspectivas, os medos, é uma paciente que passou por esse momento. Que ela sabe ali o dia a dia. Como é, exatamente. Né? Então, elas fazem amizades nos corredores, porque o tratamento é muito longo, e essas amizades, elas perduram para o restante da vida, porque uma entende a outra, conhece a dor da outra, sabe apoiar a outra nos momentos de maior necessidade. Então, são amizades que se frutificam dentro do hospital. E é muito bonito quando a gente vê isso acontecer. Isso que você falou é muito importante, porque a gente escuta, mas não sabe de fato, né? Porque a gente vê essas mulheres, como a gente mostrou, com o seu choro, com o seu sorriso, mas assim, tem muito momento difícil nesse tratamento, né? Momento de que o cabelo pode cair, o momento de que o corpo muda, de que a face muda, não é? Ô, Mônica, o tratamento para o câncer, apesar de todas as propagandas, de todas as campanhas que são muito importantes, mas ainda assim é um tratamento muito difícil, é um tratamento que tem vários efeitos colaterais. Exato. Mesmo com o avanço das cirurgias, existem algumas pacientes que passam por cirurgias mutiladoras. No caso das pacientes de câncer de mama, algumas pacientes ainda precisam fazer mastectomia, que é a retirada completa da mama. Quando não é possível fazer reconstrução, então a paciente ela fica sem a mama, isso causa um sofrimento muito intenso nessas pacientes, né? A quimioterapia, pacientes pós-quimioterapia, dependendo do tipo de esquema que é feita, pacientes, elas podem ter escurecimento das unhas, queda de cabelo, dores crônicas, dores musculares nas articulações, cansaços extremos. A radioterapia também tem vários efeitos colaterais, então são efeitos que podem perdurar por alguns meses ou anos. E essa paciente, nesse pós-tratamento, é super importante que ela mantenha o acompanhamento. E aí eu quero até conversar daqui a pouco, eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouquinho, para a Rosiane, né? Pelo seguinte, você falou de todos esses efeitos, dessas consequências. E aí aquela mulher que sempre foi ativa, que gosta de praticar atividade física, aquela que quer trazer a atividade física para a vida dela, como é que é esse início, esse recomeço, né? Se algumas fazem também ao longo do tempo do tratamento. Pode ser, Rosiane? Você guarda essa perguntinha aí? Pode. Deixa eu retomar a conversa agora com a Rosiane, a doutora Rosiane Máximo, que está contando para a gente mais, né, sobre esse fechamento que a gente tem, principalmente em relação ao câncer de mama. Eu tinha perguntado para você em relação à questão da qualidade de vida retomada depois do câncer. Isso é possível, né? Sim, é possível, Mônica. E depois do tratamento, existe uma pergunta que é muito comum, doutor, o que eu posso fazer para diminuir a chance de recidiva, para diminuir a chance do tumor voltar? E hoje a gente já sabe, por vários estudos, a comunidade científica, as sociedades médicas nacionais e internacionais, elas recomendam que a atividade física é fundamental para essa redução de chance de recidiva. Então, as pacientes que terminaram o tratamento, depois da recomendação do seu médico, que voltem a realizar atividade física. Se não for uma atividade física conforme a Organização Mundial de Saúde recomenda, de pelo menos 3 vezes na semana, 30 minutos, mas o mínimo que a paciente conseguir fazer. Não consegue fazer 3 vezes na semana, mas dá uma voltinha no quarteirão, enquanto ainda tem o efeito colateral do tratamento, e vai aumentando isso gradativamente. E no tratamento, depois do câncer, né, continuam as consultas, os exames de rotina, há um planejamento para isso, sim, né? Sim. Depois do tratamento, as pacientes elas iniciam uma fase de segmento, que depende do tipo de tumor que a paciente teve, o estadiamento inicial, mas em geral são consultas trimestrais, exames de imagem a cada 6 meses, e esse tempo vai sendo aumentado de acordo com o tempo passa, até 3 ou 5 anos depois
do tratamento. Essa é a doutora Rosiane Máximo Silva, médica, especialista na área de radioterapia, com a gente aqui hoje. Muito obrigada, Rosiane, e até breve, viu? Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a você também que participou conosco, tá?